Olá, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre o nosso planeta, tá bom? Planeta Terra, planeta onde nós vivemos. Vamos falar sobre os movimentos do planeta, movimento de rotação, translação. Vamos falar também sobre onde mais incidência de raios solares, né? De luminosidade no nosso planeta, que são as zonas térmicas. Então vamos dar início à nossa aula, para adiantar. A forma e os movimentos da Terra. Nós temos no início aqui, ó, essa é a parte divertida de morar aqui no fim do mundo. Temos alguns pesquisadores, alguns cientistas, né, que vivem satirizando a questão do planeta, né? Eles falam que o planeta não é redondo, né? Alguns afirmam que o planeta é plano, tem a superfície plana. Então vem aí essa sátira, né, das pessoas. Já que nós moramos aqui no fim do planeta Terra, para onde que nós vamos, né? Então tem as embarcações aí que vocês estão vendo que sai do planeta e cai, tá, na atmosfera. A gente não, para quem pensa dessa forma aí, né, vai imaginar você tá lá no meio do oceano, daqui a pouco acabou o planetinha. Para onde você vai, né? Então, só que nós sabemos que não é dessa forma. Mas tem alguns pensadores, algumas pessoas, né, que gostam de estar colocando, satirizando, brincando com essa questão do planeta Terra para ter enfoque, né, repertório. Mas nós sabemos que não é dessa forma, que o planeta é redondo. Então a charge acima satiriza uma antiga crença de alguns povos de que a Terra seria plana. Portanto, se alguém navegasse em uma linha reta pelos oceanos, cairia do planeta. Contudo, com base em muitos estudos e observações, o ser humano foi capaz de perceber que o planeta e sua superfície possuíam forma arredondada. Tá bom? Então a forma do nosso planeta, ela é esférica, é um pouco achatada nos polos, ok? A forma esférica do nosso planeta foi verificada com a criação de modernas tecnologias de exploração do universo, como os satélites artificiais e os telescópios. Então, o que é um telescópio? É um aparelho utilizado para observação dos corpos celestes e que permite aproximar e ampliar a imagem observada. Então, temos muitas bases de pesquisas, né, com esses aparelhos com tecnologias avançadas que dá para ver esses corpos celestes aí na nossa galáxia e até mesmo, tá, outros corpos celestes no universo. Então, dessa forma, com esses observatórios que nós temos, verificou-se que todos os planetas, tá, aqui da nossa galáxia, eles têm a forma arredondada, inclusive o nosso. Não uma superfície plana, como com pouquíssimas pessoas, né? Algumas pessoas aí tentam jogar a goela abaixo essas informações. Mesmo antes da criação de tais instrumentos e da exploração espacial, já existiam hipóteses sobre o formato arredondado da Terra. Dessa forma, além de revolucionar a visão que a humanidade tinha da Terra, foi possível esclarecer inúmeras dúvidas a respeito de outros corpos celestes. Tá bom? Então nós temos aqui observações cotidianas. Olha como que era mais ou menos feita essa observação e verificar como que a Terra era arredondada. Mesmo antes da criação de instrumentos modernos da explicação espacial, já se acreditava no formato arredondado da Terra. As observações de algumas situações do cotidiano forneciam evidências da forma esférica do planeta. Veja um exemplo. Então, ao observar embarcações próximas ao litoral, pode-se vê-las por completo. Tá? Então, estou vendo a embarcação aqui próximo de mim, na primeira figura, né? Eu vejo a embarcação por completo na superfície oceânica. Na segunda também. Na terceira eu só vejo praticamente a vela. Então eu percebo que a Terra ela vai ter essa dimensão arredondada, porque eu já não estou vendo mais o barco e somente a vela do barco. Mas
além, quando essa embarcação estiver, eu já não estarei vendo nem mesmo a vela, né? Ela vai desaparecer, tá? Dando assim essa forma arredondada, tendo essa vista oceânica, né? Então nós temos aqui embaixo, para ficar mais claro, né? Ó, à medida que se distancia do litoral, parte da embarcação passa a não ser vista devido à curvatura da terra. Então, pelo oceano, por um grande lago, né, fica mais fácil de evidenciar esse fato e ter a certeza de que a terra ela é arredondada, ok? Vamos virar a página. A Terra não para. A gente vai falar um pouco agora sobre os movimentos da Terra. A Terra realiza movimentos que são responsáveis pela manutenção da vida e da dinâmica da natureza em nosso planeta. Vamos estudar a seguir os movimentos de rotação e de translação da Terra. Tá bom? Então, esses dois movimentos a gente vai estudar, vai entender direitinho como que se dá esses dois movimentos na Terra. Lembrando que sem esses movimentos, tá? Sem a Terra fazer esses movimentos, não existiria aqui na Terra vida, tá bom? Com essa dinâmica que proporciona natureza e vida no planeta. Então, se a Terra parar, vira um caos. Movimento de rotação. A sucessão dos dias e das noites em nosso planeta ocorre em razão de um dos movimentos que a Terra realiza nesse movimento, conhecido por rotação. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Ok? Vamos imaginar uma roda de bicicleta. Eu pego a minha bicicleta, levanto ela e começo a girar a roda da bicicleta. O aro dela ali com o pneu. Então, eu percebo que quando a roda, o aro da bicicleta está girando ali, né? O aro e o pneu, é uma coisa só, tá? Tem no meio ali, né? Um eixo no meio, tá? Do pneu ali, né? Da roda, vamos deixar mais claro. Então, naquele eixo, tá? Sobre aquele eixo é que a roda gira. Então a Terra ela faz esse mesmo movimento que a roda da bicicleta. Ela gira em torno dela mesmo. Existe esse eixo, nós colocamos, né, um eixo imaginário no meio do planeta Terra. Então, vamos imaginar que no meio do planeta existe um eixo como existe um eixo lá na roda da bicicleta. Eu estou girando a roda da bicicleta sobre um eixo. Imaginamos então que a Terra também tem esse eixo. Nós giramos a Terra. Claro que esse movimento ela faz sozinha, tá? Nesse movimento de rotação, a Terra perfaz em 24 horas. Tá? Então, enquanto ela está girando, tá? Ao mesmo tempo, ela está sendo inserida nela a luz do Sol. Ela vai girando e vai recebendo a luminosidade do Sol, ok? Vamos mais imaginar aqui, ela está girando e chega no continente americano, então nós estamos recebendo a luz do Sol. Daqui a pouco vai passando as horas, outros continentes estão vendo, mares e oceanos, e o nosso continente vai ficando na parte atrás, vamos dizer assim, tá bom? E aí nós não vamos receber mais a luz do Sol. Então, aquela parte que não está recebendo luz do Sol vai estar no escuro, porque não está recebendo aquela luz. Então, vai estar à noite. A parte que recebe a luz do Sol vai estar no dia. Facilitou assim? Luz do Sol, dia. A parte que não recebeu a luz do Sol, pelo movimento de rotação, noite. Então vamos lá, vamos ler para ficar mais claro. A Terra gira ao redor de si mesma em relação ao eixo imaginário inclinado a 23 graus que atravessa o seu centro do polo a polo, como representa a imagem abaixo. Então, olha aí, ó. É isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Vou imaginar que isso aqui seja o eixo da Terra. E ela gira em torno desse eixo. Tá? Como se fosse um eixo de bicicleta e a gente gira ali o pneu.
A rotação ocorre de oeste para leste e leva aproximadamente um dia, 24 horas, para dar uma volta completa. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma e perfaz, tá, 24 horas. Então, esse movimento dura aproximadamente 24 horas, que é um dia. Ok? Praticamente para nós aqui que moramos, tá quase no centro do planeta, próximo da linha do Equador, bem aqui, né? Nós temos 12 horas no período diurno e 12 horas no período noturno. Então nós recebemos a incidência da luz solar durante 12 horas, praticamente das 6 às 6 da tarde, e depois das 18, né, que é as 6 horas da tarde, estou dizendo assim, das 18 até às 6 horas do outro dia, noite. Ok? Em decorrência desse movimento, a incidência dos raios solares sobre uma porção do globo modifica-se gradativamente à medida que a Terra gira. Desse modo, enquanto uma de suas faces encontra-se amplamente iluminada pelo Sol, caracteriza-se o dia. Em outra, não há iluminação solar, que caracteriza-se a noite. Então, aqui nós temos a figura correta para vocês entenderem. Aqui, ó, Sol, tá? Então, a Sol está iluminando essa parte, ó, do planeta. Então, é dia. Do outro lado aqui, nós não temos Sol. Desse lado de cá, onde não está recebendo luminosidade, noite. Só que a Terra está girando no movimento de rotação, tá? Durante 24 horas faz esse movimento, que é um dia. Daqui a pouco essa parte que está no escuro vai estar recebendo luminosidade, tá? Vai ser dia. Depois essa outra parte que recebeu o dia já volta novamente, tá, para receber a luz solar. Então, por isso que nós falamos, o Sol nasceu, o Sol se pôs. Na realidade é o contrário disso, é a Terra que gira e se apresenta para o Sol. Aqui, ó, imaginar que aqui é o nosso continente, bem aqui nós moramos, tá bom? Daqui a pouco essa parte aqui vai para o lado que não está recebendo a luz solar, será a noite, e depois ela vai aparecer novamente, daqui mais 12 horas, estaremos recebendo a luz solar. Então esse é o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, e ela faz o tempo todo, todos os dias. Automaticamente também a Terra vai estar fazendo um outro movimento que a gente já vai estudar agora, tá bom? Então vamos lá. Próxima página. O movimento aparente do Sol. Isso aqui é legal. Ao observarmos o Sol em diferentes posições ao longo do dia, temos a impressão de que é esse o astro que se move no sentido leste-oeste. Parece que é o Sol que está se movimentando, né? Que ele, de manhãzinha ele aparece, depois ele se põe lá, ele aparece no leste e se põe no oeste. Mas é o contrário, é porque a Terra gira e aparece, né? A Terra gira e os continentes, mares e oceanos vão aparecendo para o Sol no movimento de rotação. Essa impressão de que o Sol executa um movimento contrário ao de rotação da Terra é chamada de movimento aparente do Sol. Então, essa ideia de que o Sol aparece para nós, tá, é o movimento aparente do Sol, mas esse movimento quem faz, na verdade, e aparece para o Sol é o planeta Terra. É só um movimento aparente, certo? Porque o Sol é estático, ele é parado. Veja no esquema ao lado o que nos leva a pensar que é o Sol e não a Terra que se move. A Terra, ao realizar um movimento de rotação no sentido oeste-leste, nos dá a impressão de que o Sol se move no céu no sentido leste-oeste. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Movimento aparente do Sol, sentido leste-oeste. Não é isso? Leste para oeste. Bom, então nasce aqui e vem para cá. E aqui é a Terra. Movimento da Terra sentido oeste-leste. A Terra está fazendo esse movimento para lá, para direita, e o Sol para a esquerda. Dá uma impressão de que o Sol está, mas o Sol está paradinho aqui, mas é a Terra que está fazendo esse movimento, ó.
certo? Ok? E aí a gente imagina que o Sol que aparece para a gente, tá bom? Mas é um movimento chamado movimento aparente do Sol, que na verdade ele não existe. É o movimento esse movimento mesmo é o movimento que faz com que aconteça esse movimento aparente, é o movimento de rotação da Terra, ok? Zonas térmicas da Terra. Legal isso aqui também. O que são as zonas térmicas da Terra? São as zonas, as partes da Terra, ou seja, toda a Terra, né, que recebe a luz solar, a incidência de luz solar. Então vamos lá. A inclinação do eixo de rotação da Terra, a Terra ela é um pouco inclinada, tá bom, gente? Como nós aprendemos lá em cima, 23 graus, tá? Que ocorre de oeste para leste. E sua forma arredondada são características que contribuem para que os raios solares incidam de maneira desigual em cada parte do globo. Dessa forma, ocorre uma distribuição diferenciada de energia do Sol em nosso planeta. Veja no esquema abaixo como isso ocorre. Aqui vocês estão percebendo que há uma incidência solar principalmente no centro do planeta. Maior incidência solar. Vocês podem ver que aqui, ó. Olha, vou traçar uma linha reta para vocês aqui. Vamos no meu livro. Então, onde que há mais incidência solar? No centro do planeta. Aqui o Sol demora mais para chegar lá nos polos, tá vendo? Então, deixa eu tentar falar para vocês aqui para facilitar. Nós temos primavera, estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E algumas dessas estações do ano, às vezes lá no Círculo Polar Antártico, praticamente vai ser dia, né? Vai ser dia. Vai ter luz solar o dia todo, às 24 horas praticamente. Às vezes tem lugar que são 3 meses, tá, de luz solar, então é dia o tempo todo. E automaticamente, tá, no Polo Sul, às vezes, tá, em alguma estação do ano, vai ser noite, tá, durante alguns dias também. Vai ser só noite, desculpa, vai ser noite o tempo todo, durante as 24 horas, ok? Então, para vocês entenderem. Agora, para quem mora aqui, tá, nos continentes, tá, na América Central, no centro, na África, tá, na próxima linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, praticamente recebe incidência da luz solar o ano todo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, praticamente vai ser o quê? 12 horas de luz solar e 12 horas sem luz solar. Então, 12 horas de dia e 12 horas de noite, fazendo as 24 horas de movimento de rotação da Terra. Os raios incidem de maneira inclinada nas porções da Terra localizadas próximas aos polos, dispersando seu calor por áreas de grandes dimensões. Desse modo, essas áreas são menos aquecidas e, consequentemente, apresentam temperaturas mais baixas. Então, vamos para o nosso objetivo aqui da questão das zonas térmicas, né? Então, como os raios solares ficam mais distantes dos polos, automaticamente também o que acontece? Essas áreas, né, por isso que nós chamamos de zonas térmicas. Essas partes aqui que são os polos da Terra, né, Círculo Polar Antártico e Círculo Polar Ártico, vão congelar, tá? Vão ser as regiões mais frias do planeta, tá? Aqui nós vamos ter no centro da Terra, no centro do planeta Terra, a maior incidência de luz solar. Então nós vamos ter uma zona térmica aqui, né? Nós podemos chamar, só modificando um pouco, nós vamos receber maior temperatura aqui, por isso que nós chamamos de que a linha do Equador existe os países mais tropicais, né? De clima tropical, e próximo aos trópicos de Câncer e Capricórnio, nós vamos ter as zonas temperadas, Círculo Polar Ártico frio, tá? E aqui nós sabemos que é tão frio que chega a congelar os polos. Então nós temos a Antártida, que é toda congelada, e o Círculo Polar Ártico também,
nós temos parte da Groenlândia que é toda congelada e parte de outros continentes também aí. Ok? Então por isso nós chamamos de zona térmica, a incidência de luz solar no centro da Terra. Vamos ter a zona térmica de mais calor, raios solares, né? E os círculos polar aqui, Ártico e Antártico, de menos incidência de luz solar, tá bom? Vamos ter as áreas congeladas, as regiões mais frias do planeta. Região mais quente, centro do planeta, regiões mais frias, os polos por receber menos incidência de luz solar, tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte. Nas áreas perto da linha do Equador aqui, as temperaturas são mais elevadas, pois nessas porções do planeta os raios solares incidem de maneira direta e concentrada na superfície terrestre. Ok? Então nós moramos bem próximo à linha do Equador, por isso aqui é muito calor, nós recebemos uma incidência gigantesca, tá, de luz solar durante o dia todo. Viramos a página. Zonas térmicas da Terra. Assim, em nosso planeta, descer um pouquinho. Assim, em nosso planeta é possível identificar diferentes zonas térmicas que se caracterizam de acordo com a distribuição da radiação solar sobre sua superfície. As zonas térmicas da Terra são zona tropical ou intertropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona polar norte e zona polar sul. As zonas térmicas da Terra estão representadas no esquema a seguir. Então, vou tentar explicar para vocês para facilitar aqui, tá bom? Então, zonas térmicas da Terra. O que é radiação? Ato ou efeito de irradiar, emissão de raios. Tá bom? Então é o ato da emissão dos raios solares sobre a Terra. Então há aqui, zonas polares. Então, essa parte aqui do círculo polar ártico e do círculo polar antártico. Então vamos para as zonas polares. A incidência de raios solares que atinge essa zona se dá de maneira bastante inclinada e com pouca intensidade. Então, como não há tanta incidência de raios solares, tá? Vou traçar uma linha só para vocês terem uma noção. Imagina que o Sol é aqui, gigantesco. E aí, incidência de raios solares para a Terra. Então, olha aqui, é muito mais próximo do Sol, está muito mais próximo do Sol. As zonas tropicais, que é aqui próximo à linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aqui, a incidência de raios solares já são mais distantes, tá vendo? Então, por isso, congela os polos, são frios. Zonas temperadas. Nessas regiões, os raios solares atingem a superfície terrestre com certa inclinação. Olha aí, um pouco de distância também. Olha aqui, um pouco de distância. Por isso, tá? Ocorre um equilíbrio entre os dias quentes e frios. Então vai ser o quê? Uma região mais temperada, de clima não tão quente e nem de temperaturas não tão altas e temperaturas também não tão baixas. Vai ser o quê? Uma região de clima temperado. E aí, por último, nós temos as zonas tropicais, que é o centro do planeta. Nessas regiões, os raios solares incidem sobre a superfície do planeta praticamente sem inclinação. Em razão dessa incidência concentrada, as regiões tropicais apresentam temperaturas altas constantes durante o ano todo. Bom, então, no centro do planeta aqui nós temos as zonas tropicais com maior incidência dos raios solares. Por isso, nós temos nessa região do planeta Terra, tá, um clima tropical quente e também em determinados lugares úmido por causa das florestas, ou seco por causa da falta de florestas, dos desertos e tudo mais. Bom, então nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima aula a gente volta com o movimento de translação. Nós falamos do movimento de rotação hoje. Próxima aula nós vamos falar sobre o movimento de translação, que é o movimento onde a Terra gira em torno do Sol. Rotação, que a Terra gira em torno dela mesma, perfazendo 24 horas, que é o nosso dia,
e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e que dura 300 e quantos? Quem lembra? 365 dias, que se perfaz um ano. Então, fica para a próxima aula o movimento de translação, ok? Fique com Deus.